sim, transforma o mundo. Eu sou o Daniel Kreff, como ela falou, é uma honra, um prazer, uma alegria absurdo para mim estar aqui, apresentar uma pessoa que quem conhece sabe que muito rapidamente eles transformam num amigo, numa pessoa diferente, especial, única para nós. É muito mais que um médico, é alguém que efetivamente nos transforma em pessoas melhores, transforma o mundo num lugar melhor. Eu não preciso falar do currículo dele, quem já consultou com ele sabe do que eu estou falando. Então, com vocês, o meu amigo, meu irmão, um ser diferente, especial, único, um ser de amor, de cura, Samuel Dalelast. Eu quero ver quanto vai me custar essa apresentação, Daniel. Depois de tanto elogio. Bom, pessoal, boa noite. Eu vi que tem gente aqui, rostinhos conhecidos, e que quando me viram subir no palco fizeram uma cara de assustados. Então eu já vou falar de antemão que essa palestra não vai demorar tanto quanto a última que eu fiz aqui, tá? Não se assustem, podem ficar até o final. A última eu acabei me empolgando e a gente foi até o limite do que o prédio permitia. Hoje, eu sei que tem um jogo depois, eu vou deixar que vocês ainda possam assistir o segundo tempo. Combinado? Pode ser? Eu dei boa noite, ninguém me deu boa noite. Boa noite. Até porque o que vocês comeram ali fora não tinha picanha, não tinha carne de gado, então não é para ninguém estar cansado e com sono agora, né? Comidinha leve. Então vamos agradecer a presença de todo o pessoal aí que colaborou, que fez essa entradinha com alimentos muito saudáveis e que sempre participam com a gente promovendo esse encontro aqui. Bom, vou me apresentar. Então, meu nome é Samuel Dalelast, eu sou médico e convidei todos vocês hoje para falar sobre um tema que é o câncer. Eu acho que quando a gente começa a falar sobre... Bom, dispensa, né? Vamos passar direto para cá. Quando a gente começa a falar sobre câncer, é muito raro alguém que hoje não tenha um familiar passando por uma doença, né, ou que já tratou, ou que está tratando uma doença como essa. Então, por que da escolha desse tema? Primeiro, porque se eu tenho câncer hoje como a segunda doença que mais mata pessoas no mundo, e com uma promessa de que nos próximos 2 anos, no máximo, irá ocupar o primeiro lugar em relação a doenças que mais matam pessoas no mundo, será que eu, como médico, não tenho que me preocupar com isso? Ou será que eu tenho que ficar estudando os novos protocolos de quimioterapia, de radioterapia ou de cirurgias, né? Isso é o que a gente tem feito, mas isso não está sendo suficiente e por isso que essa doença ela não para de aumentar em incidência. E como vocês viram até agora, como é que eu falei? Essa doença, o câncer é uma doença. E por que eu estou falando assim? Porque é assim que a gente é acostumado a ouvir, não é? Câncer é uma doença tenebrosa, é uma doença que mata. E justamente eu botei esse título hoje para a gente debater aqui se realmente o câncer é uma doença. Ou se eu tenho que enxergar ele de uma outra forma, talvez enxergar o câncer como um sintoma. A ideia não é eu impor a minha ideia. O que eu quero hoje é debater sobre isso, é ao final do nosso encontro, que vocês possam tirar as suas próprias conclusões e sair daqui, talvez, com uma visão um pouquinho diferente em relação ao câncer. Sempre que a gente fala sobre câncer, ou não, sempre que a gente fala sobre alguma doença, tem que passar pela parte chata, que é a parte da epidemiologia, e a gente vai fazer isso agora, tá? Então eu vou ler um pouquinho aqui, vai ter que ser leitura, porque eu vou falar um pouco de números.
E justamente esses são os números que me assustam. Tá? Eu vou ficar um pouquinho de costa aqui para você, só para ler. Tá? Ó, atualmente a segunda doença que mais mata pessoas no mundo. A expectativa é que nos próximos 2 anos ocupará o primeiro lugar. Tem uma coisinha que assusta, que a gente habita o estado brasileiro, onde em 140 municípios o câncer já é a primeira doença que mata. Então, mais um motivo para eu me preocupar. Por quê? Por que será que o gaúcho ele é mais vulnerável, mais suscetível a esse tipo de doença? A gente vai conversar sobre isso. A hora do terror agora, né? Todo mundo sai daqui assustado com essa frase. Mas, ó, 1 em cada 5 homens e 1 em cada 6 mulheres terão câncer em algum momento de suas vidas. É uma estatística realmente que preocupa. Em 2018, 18,1 milhões de novos casos de câncer no mundo, sendo que 9,6 milhões resultaram em morte. Se a gente fizer um comparativo com 2012, que não é tanto tempo atrás, a gente está falando ali de 6 anos atrás, olha como já houve um crescimento, ó, de 14,100 milhões para 18,100 milhões, em apenas 4 anos. Imagina isso em 2030, que é logo ali. E casos de morte, a gente partiu de 8,2 milhões para 9,6 milhões. Existe uma relação cada vez menor do câncer com pobreza. A gente teve um momento da história onde o câncer tinha, sim, uma relação muito grande com favelas, vilas, pessoas que moravam em lugares sem saneamento básico. E hoje, a gente já vê essa relação inversa. A gente tem muito mais pessoas morrendo por uma vida moderna, por uma vida industrializada, ou seja, pessoas com poder aquisitivo, que têm acesso à farmácia, que têm acesso a médicos, que têm acesso ao hospital, mas que por adotar um tipo de vida diferente, já superaram as mortes por câncer em população pobre. O câncer de mama, vamos falar de mama, tá? Eu gosto muito de falar do câncer de mama por um motivo. Porque quando a gente fala de câncer, o que logo vem em mente? Assim, as pessoas falam, mas o cara teve câncer porque câncer é genético. Né? Não é isso que a gente ouve? E será que o câncer é genético? Muito pouco. Mas dentre os pacientes que desenvolvem câncer, a população que realmente tinha um fator genético, que tinha uma história na família, o que mais tem associação é o de mama. Tá? Depois a gente vai falar em percentuais. Então, como o de mama é um câncer com uma incidência muito grande e tem uma grande relação com a parte genética, vamos abordar alguns números desse câncer em específico. Ó, é o mais incidente em mulheres, representando 25%, 1/4 do total de casos de câncer femininos no mundo, com aproximadamente 1,7 milhões de casos novos naquele ano. É a 5ª causa de morte por câncer em geral. É a causa mais frequente de morte por câncer em mulheres. No Brasil, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões, exceto a região norte, onde o câncer de útero ocupa a primeira posição. Para o ano de 2018, foram estimados 59.700 casos novos de câncer, que representaram uma taxa de incidência de 51,29 casos em cada 100 mil mulheres. É muito expressivo esse número. Essa é a parte chata da palestra. Já vai ficar bom, tá? Agora é só entender número para assustar um pouco vocês. Mas são números reais, tá? Na mortalidade proporcional por câncer em mulheres, no período de 2011 a 2015, os óbitos por câncer de mama ocupam o primeiro lugar no país, representando 15,7% do total de óbitos. Os maiores percentuais na mortalidade proporcional por câncer de mama foram no Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Nordeste. A incidência do câncer de mama tende a crescer progressivamente a partir dos 40 anos, assim como a mortalidade por essa neoplasia. Na população feminina, abaixo de 40 anos, ocorrem menos de 10 óbitos a cada 100 mil mulheres, enquanto que
a partir dos 60 anos, o risco é 10 vezes maior. Quem são as mulheres... Nossa, falar de idade, né? Quem são as mulheres aqui com mais de 60 anos que querem levantar a mão? Só para a gente ter uma ideia. Eu vi que tem muita menina jovem aqui hoje, né? E, em relação ao câncer de mama, a gente tem esses estudos, a gente sabe que a partir dos 60 anos as mulheres têm muito mais predisposição. E, recentemente, a gente teve um estudo publicado, foi postado na New England, que é uma revista médica que tem o maior impacto científico no meio acadêmico médico. Dia 7 de dezembro de 2017, foi publicado um maior estudo já realizado em relação a câncer de mama versus métodos contraceptivos hormonais. Então, ali avaliaram uma população de 10 milhões de mulheres na Dinamarca, mulheres que tinham idade entre 15 e 49 anos, e por 8 anos avaliaram essa população. O que a gente viu? Que mulheres que utilizavam o método contraceptivo à base de hormônio sintético tiveram até 38% mais risco de desenvolvimento de câncer de mama. Então, aí a gente começa a entender será por que hoje, aos 60 anos, a gente está recebendo essa população de mulheres com tanto câncer, neoplasia maligna de mama, né? A gente começa a prescrever anticoncepcional, métodos hormonais, para uma menina com 12 anos de idade, quando menstrua, falando que a gente precisa regular o ciclo dela, né? Isso é muito normal hoje, em consultórios de ginecologia, a inicialização de uso de hormônios precoce em meninas, começam com 12 anos, 13 anos e vão até a menopausa. Então, você imagina quanto tempo que o corpo não fica exposto a esse tipo de hormônio. Essas duas tabelinhas, elas são do INCA, tá? Foi tirado do site do INCA, mostrando aqui em homens. Isso aqui é do ano de... Esse é do de 2018. Total de neoplasias, 107.470, e ali está, em ordem, quais são as mais comuns. Em mulheres aqui também, e o de mama sempre em primeiro lugar. Então, a ideia da palestra de hoje é a gente entender um pouquinho dos motivos que estão levando ao que eu chamo de uma verdadeira chacina, né? Porque é onde eu falo, em 600 mil casos novos de câncer por ano, num país como o Brasil, eu sempre lembro que a cidade que eu vim, Caxias do Sul, uma cidade que está girando em torno de 600 mil habitantes, uma cidade considerada grande, e eu faço essa associação, que a minha cidade natal tem uma população que é como se uma vez por ano toda aquela população recebesse o diagnóstico de câncer. É muito impactante, muito expressivo isso. Vocês não acham? Tá, e vamos combinar uma coisa, eu vou confessar uma coisa aqui para vocês, tá? Eu terminei de preparar essa palestra hoje ao meio-dia. Ela nem foi treinada, então eu vou... Vocês têm que interagir comigo aqui, tá? A gente vai conversar sobre isso aqui, não é uma palestra, é um debate. E aí, se vocês fizerem bem direitinho, conversarem, falarem em voz alta, a gente abre para umas perguntinhas no final, pode ser? Hã? Tá bom. Então tá. Ó, eu poderia esticar essa palestra e ficar, como na última, ficar até a meia-noite, falando de o que eu acho, na minha opinião, e na opinião da ciência, quais são os motivos que podem levar a um aumento do risco de desenvolver câncer. Mas eu separei aqui o que, na minha opinião, são os 4 principais. Tá? Então, eu coloquei predisposição, glicose, emocional e inflamação. Tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses. Vamos começar falando sobre a predisposição. E de verdade, eu quero que levante a mão aqui, quem é que veio até essa palestra acreditando que existe sim que a predisposição é muito importante aumentando a chance de uma pessoa ter câncer? Quem é que acredita nisso? Que a predisposição é um dos fatores mais importantes? Que, Marco?
Acredita? Predisposição genética? Esse é meu colega, tá? Adoro ele. É médico. Então, a predisposição é uma das coisas mais importantes? Importante. Até porque, o que o doutor aí falou? O Meirelles é pneumo. Nós é um cara que me dá muita aula disso aqui, sabe? Estuda muito essa parte de medicina preventiva. Ele falou do BRCA1 e BRCA2, que são os 2 genes mutantes polimórficos, vamos falar assim, fica mais bonito, para predisposição do câncer de mama. Foi por isso que a Angelina Jolie tirou as 2 mamas dela. Ela fez um exame, porque a avó dela teve câncer de mama, a mãe dela teve câncer de mama, ela foi lá e fez um exame, um estudo de polimorfismos genéticos e viu que ela tinha esse polimorfismo positivo. Então ela fez o que a gente chama de mastectomia profilática, ela tirou as mamas fora. Tá. Eu não sei se eu faria isso com um familiar meu, assim, não sei. Por quê? Porque assim, ó, vamos até depois, quem tiver interesse, tem um videozinho meu no YouTube falando sobre a parte do genoma. Mas o projeto Genoma todo mundo conhece, já ouviu falar pelo menos o que é, né? Que foi o mapeamento do código genético, concluído em 2013, um projeto todo bancado pelo governo americano. E foi legal porque trouxe muitas informações para a gente. Uma delas é a seguinte: a gente tem o nosso número de genes, tá? Um pouco mais de 20 mil, a gente é feito por 25, 26 mil genes. Mas esses genes, eles interagem uns com os outros, formando o que a gente chama de expressões gênicas. E quando você herda um polimorfismo para alguma doença, como câncer, como diabetes, como esclerose, isso vai estar escrito aonde? Vai estar escrito no teu gene. Só que você só vai ter essa doença se você expressar esse gene. E o projeto Genoma trouxe uma informação importante, que a gente consegue comandar esses genes, ativando ou silenciando. Tá? Ou seja, digamos que a Angelina Jolie mapeou e viu que ela tinha esse polimorfismo. Onde é que estava escrito isso? No DNA dela. Só que ela não era refém da genética dela. Ela só tinha uma predisposição escrita no DNA. E ela precisaria expressar isso. Uma vez expresso, aí aumenta muito o risco de ela ter a doença. Então, a partir disso surgiu uma ciência chamada epigenética. O que é epigenética? Sempre que a gente usa o radical epi, a gente está falando que é acima de, né? Não tem a epiderme, que está acima da derme, epigastro, está acima do gastro. A epigenética é a ciência que estuda o que está acima da genética, ou seja, quais são os fatores capazes de modificar uma expressão gênica, ativando ou silenciando. E quando a gente estudou isso e entendeu isso, ficou muito claro que um polimorfismo genético, que o gene, ele vai impactar em 20% na doença. E os outros 80% são fatores ambientais. É claro, é muito importante, mas né, quando a gente para pensar que é só 20% perto dos outros 80% que depende de mim. Estão entendendo? Mesmo? Então, o câncer que tem hoje, que a gente sabe que tem a maior relação com genética, é o de mama. Quem chuta aí dizer quantos por cento? Fala aí, Meirelles. Não sei. Tem muita relação também com próstata. Sim, é o segundo. Olha só, vocês vão sair daqui com assustadas, mas confortadas. Quanto? 10%, muito bem. Apenas 10%. A média, se eu falar de câncer, no modo geral, somar tudo, e falar do percentual de pacientes que desenvolveram câncer
quantos por cento deles tinham história familiar positiva? Menos de 5%. 4,68%, 4,86%, não me lembro. Mas é menos de 5%. Sendo o de mama o que mais tem. E é só 10. Ou seja, a cada 100 mulheres que tiveram câncer de mama, 10 tinham a predisposição genética. Entenderam? Então não é muito. Eu não vou aprofundar muito isso, vai dar um nó na cabeça, né? Então, a parte de predisposição é entender. Você pode ter escrito no teu gene um polimorfismo para algum câncer. Mas você não é refém da tua genética. Aquela coisa de aceitar e falar assim, meu avô teve câncer de próstata, meu pai teve câncer de próstata, meus 2 irmãos tiveram câncer de próstata, eu sou o próximo. Não. O que acontece? Isso é importante entender. Por que quando eu falo que a parte de genética, de predisposição, não é a mais importante, por que os pacientes me confrontam no consultório? Eles falam assim, doutor, eu até entendi, isso aí pode ter cunho científico, mas como é que você explica, exatamente o que eu acabei de falar, como é que você explica que o meu bisavô teve câncer de próstata, o meu avô teve câncer de próstata, o meu pai teve câncer de próstata e 2 irmãos tiveram câncer de próstata? Porque é óbvio, o bisavô, o avô, o pai, não passou para você só o gene. Ele passou o gene e ele passou todos os outros hábitos alimentares. Ele te ensinou a comer o que ele comia. Ele te ensinou a ser sedentário. Ele te ensinou a manter os hábitos familiares. Quando a gente fala em câncer de próstata, uma das coisas que não tem como a gente deixar de falar é o consumo da carne vermelha, do churrasco. Por que eu falei que no Sul a gente tem aqui já em 140 municípios o câncer de próstata como a doença que mais mata, o câncer como a doença que mais mata? Porque aqui, inclusive eu vou desabafar aqui, eu estou até pensando em fechar o meu consultório aqui de Porto Alegre e ficar só em São Paulo. Porque lá eu falo assim para o meu paciente, cara, você tem que comer um pouco menos de carne vermelha. Ele fala, não, beleza, ok. Aqui, se eu chegar para o paciente e falar assim, olha só, ou, principalmente homem, né? Eu vou falar assim, ou você vai parar de comer carne vermelha ou você vai morrer. Sabe o que esse cara faz? Ele pega o telefone, liga para a mulher e fala assim, amor, o doutor falou que eu vou morrer. Porque ele não admite a possibilidade de comer menos carne vermelha. Um estudo observacional, obviamente, não foi um estudo in vitro, publicado em abril do ano passado, mostrou que homens que comem carne vermelha 5 vezes por semana têm 200% mais risco de desenvolver câncer de próstata. 5 vezes por semana, eu acho que nenhum gaúcho come isso, né? Porque aqui é no mínimo 7. E tem gente que come 14, porque almoça e janta um bife. Entendeu? Então o que aconteceu? O bisavô ensinou essa tradição para o avô, que ensinou para o pai, e aí você vem com essa herança genética, e ainda por cima você adotou a cultura de comer as mesmas coisas. Pronto, é a combinação perfeita para perpetuar essa doença na família. Entenderam? Bom, aqui entra uma parte um pouco delicada, que é o seguinte: não existe, e provavelmente nem existirá, algum estudo que vai mostrar, in vitro, vai provar a relação do câncer com a parte emocional. Tá? Não tem, desconheço e acho realmente que nunca conseguiremos fazer essa associação. Porém, alguns estudos observacionais, e entendam, assim, quando a gente fala em estudo de medicina, existe estudo duplo cego, estudo randomizado. Quando a gente fala em observacional, é um estudo que não tem muito impacto científico, tá? Mas ele serve para a gente entender algumas coisas. Como é que funciona? Eles observam uma população, entendeu? Observam lá uma população que tem uma longevidade muito grande, que não adoece muito. Então, é analisado o que eles comem, o que esse pessoal come tanto, né? Come que está fazendo com que eles possam viver mais, ou não só o que comem, né? Como é que é o tipo de atividade? São pessoas que caminham bastante, são pessoas que são sedentárias, então isso chama estudo observacional. E alguns estudos observacionais feitos para tentar associar a parte emocional com o câncer foram muito felizes em mostrar que grandes populações de pacientes
que desenvolveram câncer, e tem alguns estudos, inclusive, com populações muito grandes, de mais de 50 mil pessoas, avaliando essas pessoas com fichas, né, assim, de questionário ou de conversa com profissionais da área da psicologia. Se avaliou que em mais de 95% dos casos, essas pessoas não tinham uma vida feliz, não estavam bem emocionalmente. Ou porque ocupavam um emprego que não era o emprego que elas queriam, eram frustradas na área profissional, ou porque não eram felizes em casa, ou porque guardavam mágoas, rancores, ódio, sentimento ruim em relação ao passado, pessoas que realmente não eram felizes. Então, a gente sabe disso, tá? Mas realmente não posso subir aqui como médico e falar, existe um estudo publicado que provou e eu posso afirmar isso para vocês. Não, mas essa relação ela existe, ela é muito importante, e é por isso que eu, como médico, eu tenho que perguntar isso para o meu paciente, eu tenho que saber como é que está a vida dele, né? Imagina, chega uma pessoa até mim, que tem 40 anos, nos últimos 20 anos ela trabalha em uma ocupação que ela acorda de manhã, ela já tem vontade de pular pela janela, porque ela tem que ir lá encarar aquele chefe que ela não suporta, ela tem que fazer um trabalho que ela nunca gostou de fazer, aí ela volta para casa, ela se depara com uma família, uma briga de irmão, briga por herança, aquela coisa que estressa. Isso é muito importante eu saber no momento que eu estou recebendo um paciente para trabalhar com uma medicina realmente preventiva. Entendeu? Bom, próximo, tá aí, ó. Hoje, eu desconheço alimentos que não têm açúcar no rótulo. Inclusive alimento salgado. Se você pegar uma lata de extrato de tomate e você ler ingredientes, tem açúcar. Se você pegar o ketchup, tem açúcar. E eu estou falando isso em alimentos salgados. Então, você imagina em alimento doce. O açúcar, ele mata mais de 35 milhões de pessoas por ano no mundo. Obviamente, não de câncer, não só de câncer. Existe uma íntima relação com açúcar e doenças isquêmicas, doenças cardiovasculares. O problema é que quando eu falo de açúcar, tem muita gente que no meu consultório fala assim, doutor, estou livre disso aí. Faz muito tempo que eu não como açúcar, então essa parte o senhor pula. Aí eu passo para a minha nutricionista, ela volta apavorada para a minha sala e fala assim, meu Deus do céu, esse paciente é viciado em açúcar. Digo, mas ele falou que não come, não, come puro de colher, mas tudo que ele fala de alimento que ele come, Nutella, aí ele come... mas estão rindo? Mas assim, é muito comum as pessoas até hoje associarem o açúcar ao pó branco e não olharem os rótulos do que estão comendo. E isso é um problema por quê? Alguém aqui sabe o que é o exame chamado PET-scan ou PET-CT? Tá, como eu falei que eu ia querer a colaboração, vamos lá. Porque senão vai parecer que eu estou inventando para a coisa ficar aterrorizante. Conta aqui para mim, me ajuda aqui. Conta o que é o exame de PET-CT. PET significa Positron Emission Tomography. É um exame que a gente faz em que a gente procura metástases de um tumor e esse exame consiste em injetar uma substância... Desculpa. Não fala com a substância. A gente injeta uma coisa no paciente que algum tecido que consuma glicose vai absorver mais essa substância. E os tumores, geralmente, eles vivem exclusivamente, quer dizer, o substrato energético para ele é a glicose. E... Tudo bem. Está tudo certo. Desculpa. Está tudo certo. É um exame que assim, é muito importante. Hoje em dia a gente está fazendo muita... A gente, antes de fazer uma cirurgia no paciente com tumor, eu tenho um exemplo de um paciente que me procurou, fez uma prostatectomia radical há 3 meses atrás,
E ele me procurou essa semana porque o PSA dele, que é uma coisa que a gente dosa no sangue, que está aumentado no câncer de próstata, tinha zerado. E nos últimos 2 meses tem aumentado muito. Então, isso é uma suspeita muito grande de que ele possa estar tendo ou recidiva local do tumor ou uma metástase à distância, um tumor da próstata que espalhou para algum lugar que esteja liberando esse hormônio. Então, o PET-CT é altamente indicativo e nos ajuda muito a gente procurar essas zonas. Então, é mais ou menos isso. E o que se usa ali não é uma substância cara, que é feita, não vou entrar em detalhe como se faz. Então, tá. Ó, a prova de que isso não tinha sido combinado é que o Meirelles ele acabou contou. Mas por que eu queria falar desse exame? Porque é o seguinte, quando você tem um câncer, e você tem suspeita de metástase, então você vai lá e você injeta um contraste na veia, e você entra num aparelho que vai avaliar o caminho desse contraste pelas tuas artérias. Se em algum momento esse contraste ele for tudo para um canto lá e começar a se emaranhar e circular muito num canto, procura lá, porque lá possivelmente tem um tumor. E o que era para ser a surpresa é que o contraste é glicose marcada. A substância que é colocada na veia de um paciente, olha só, a substância que eu boto na corrente sanguínea do paciente para investigar um tumor é glicose. Por quê? Porque a célula tumoral tem uma avidez absurda por glicose. O que eu acho engraçado nisso é que, assim, esse é um exame que o oncologista pede, né, Meirelles? E ele conhece o exame, né? E ele, olha o que ele fez, ele botou glicose no paciente para procurar um tumor, porque ele sabe dessa associação. Mas ele não fala para o paciente parar de comer glicose. Tipo, um monte de paciente que me procura com câncer fala assim, mas Samuel, o meu médico lá falou que a questão da alimentação não era para me preocupar agora. Por quê? Porque ele falou que eu já estou sob um estresse da doença. Se eu começar a fazer dieta agora, nossa, eu posso entrar em depressão. Hã? Mas você vai fazer a dieta quando? Depois de morto? Se eu tenho que tratar você agora, eu tenho que tirar o alimento desse câncer, qual é a hora de eu começar a restringir alimentos inflamatórios de você? Entendeu? Então a gente já sabe há muito tempo, obviamente não são todos os tumores que têm essa fome por açúcar, mas mais de 90% sim. Tá? Então, pensa, se durante o processo de tratamento do câncer, eu tenho que pensar em retirar o açúcar do paciente, por que eu não vou fazer isso antes para evitar que ele chegue no estágio de ter um câncer? Né? Então, está aqui, importante lembrar sempre que a cada pico de glicose que você promover na tua artéria, você está aumentando a chance de dar comida para célulazinhas tumorais. E, para quem não tem um conhecimento básico de nutrição, eu recomendo ou estudar ou consultar um nutricionista para entender quais são os alimentos que podem gerar picos de açúcar, porque muitas vezes as pessoas se enganam, inclusive, comendo fruta. Ah, a frutinha veio do pé, então eu vou comer um monte. Tá natural, Deus que fez, vou comer. E quando viu, o cara comeu uma melancia inteira. Bom, eu pincelei esses 3 primeiros para a gente falar bastante sobre a quarta, que é a inflamação. Tá? Já vão entender por que tem essa foto aí. E falar sobre inflamação é complicado, porque tenho que quebrar, desmistificar uma crença, um conceito que as pessoas carregam. Então, para a gente falar sobre isso, eu vou precisar de ajuda de alguém aí. Quem é aqui que tem aquário ou já teve aquário em casa? Já teve? Vão achar que a gente armou? Nada foi armado, tá? Tá, então conta pra mim, mas você teve aquário mesmo ou era só um peixinho beta aquele? Aquário marinho, aquário marinho é difícil. Tá. O que mais tinha dentro do teu aquário? Água. Muito bem.
Assim. Tá. Não quero dar a resposta aqui. Então, ok. O meu corpo. O nosso corpo. O que o nosso corpo aqui tem em maior quantidade? Água. Tá, então, ó, eu posso dizer que não tem muita diferença comparando isso aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho essa parte de vidro que está impedindo que a água transborde desse reservatório. Mas é basicamente água. Aqui eu tenho a pele que está impedindo que a água transborde de mim. Mas eu sou basicamente água. 74% de mim é água. Tudo bem? Acompanhando? Ó. Tá, o cara do aquário. Além de água, o que mais tinha dentro do teu aquário? Peixe. Viu? Nada como falar com alguém inteligente, ó. Peixe. Esse era só o beta. Ok. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um reservatório de água, aonde dentro dele eu tenho um peixe. Certo? Ok? Mari, fala aqui para mim. Peixe é vida? Sim. Sim. Ok. Ó, então eu tenho um tanque d'água com vida dentro. O que eu tenho, além de água, dentro do meu corpo? Quem é que me ajuda? Células. Acho que quem soprou aí é meu paciente, né? Porque eu dou essa aulinha no meu consultório. Ó o que eu sou. Um tanque d'água com vida dentro. Célula não é vida? Célula é a unidade vital do corpo humano. Ok? Tá. Dani, você tinha que ter algum cuidado específico com o teu aquário? Bah, por isso que ele não tem mais. Dava muito trabalho. Morreram os peixinhos. Tá, fala para mim eu sei que é muita coisa, tem que dar comida e tal, mas um dos principais cuidados que você tinha que ter com o teu aquário. Filtrar água. Por que você filtrava água? Porque o peixe vai largando sujeira lá, o alimento também que ele não come suja a água. Tinha algum kit que você precisava usar no teu aquário? Não tem uns kitzinhos que... De o pH. O pH. Por que você tinha que medir o pH? Porque tem peixes que sobrevivem em meio alcalino e outros em meio ácido. Tem peixe que sobrevive em meio ácido? Tem? Tudo é uma questão... Hã? Sim, mas não é ácido, né? É que existe o 7,25 até 7,35, que a gente considera o alcalino absoluto. E a partir dali um pouquinho para baixo, ainda não é o ácido, mas é alcalino. Então, esses kitzinhos para você medir o pH do aquário, é porque se você descuidar, o peixe adoece. Não adoece? Você chega em casa, os peixinhos estão tudo embaixo, cansadinho. Aí você põe comida, tem um que sobe, dois que sobe, e o resto ficou lá embaixo. O que eles estão? Doentes. Estão com dor, estão sofrendo, talvez com câncer, você não sabe, né? Quem é que já levou o peixe para um oncologista? Ninguém leva. Eles estão doentes, porque você não cuidou do meio em que eles vivem. Tá, e se eu tenho que cuidar do meio em que o peixe está vivendo, porque peixe é vida, será que é necessário eu cuidar do meu meio, que também é água, e que eu tenho vida dentro, ou será que as minhas células elas vão se auto-adaptar ao pH que eu impor para o meu corpo? O que vocês acham? Ninguém sabe? Hã? É lógico. Por que num aquário o peixe é suscetível a ficar doente e nesse aquário maior eu posso trabalhar num pH ácido achando que as minhas células vão viver felizes para sempre, que eu vou ter uma longevidade saudável? Então, quando você tem nesse aquário
um desequilíbrio do que a gente chama, na medicina a gente chama de homeostase. O que é homeostase? É o equilíbrio do terreno biológico. Isso aqui é o meu terreno biológico, é o meu terreno de células, é o meu meio. Quando você tem um desequilíbrio deste meio, você começa a favorecer a vida de células doentes. E você começa a dificultar a vida de células saudáveis. O câncer, por exemplo, ele gosta muito de sobreviver em meio ácido. Aliás, ele só sobrevive em meio ácido. Linus Pauling ganhou um prêmio Nobel em 1954, um dos que ele ganhou, de bioquímica, quando ele provou a teoria do pH. Ele provou justamente isso, que células doentes precisam de um corpo acidificado, de um corpo inflamado. Tá? Então, a partir disso, aí eu pergunto, olha aqui, botei alguns, botei o câncer, a esclerose, o Alzheimer, o Parkinson, a artrose. Isso são doenças? O que vocês acham? Hã? Pô, até agora eu falei. Isso, quem é que acha que isso é doença? Levanta a mão. São doenças? Eu não acho. Eu chamo isso de sintoma. Por quê? Porque não existe câncer em corpo saudável, não existe esclerose em corpo saudável, não existe Alzheimer, Parkinson, artrose em corpo saudável, tá? E eu considero a inflamação do terreno biológico, ou seja, o desequilíbrio dessa homeostase do corpo, como a doença. Eu sei que eu estou dando um nó na cabeça de muita gente, mas já vai ficar claro. Aqui, ó. Se eu estou falando que existe uma inflamação, um desequilíbrio do pH do corpo, quem chuta aí qual é o principal, o primeiro sintoma ou sinal que o paciente vai apresentar? Desbiose, enxaqueca, fadiga, baixa imunidade, dor. Pouca gente participando, né? Tem gente assistindo Grenal no celular aí que eu vi. Tá. Tudo errado. Por que vocês erraram? Porque provavelmente na cabeça de vocês construíram a ideia da medicina alopática. Né? O que a medicina alopática fala? Ela fala que saúde é igual à ausência de doença. Ou seja, ela fala que se você não sente nada, que se você não tomar remédio, você automaticamente tem saúde. Né? E que então, quando você tem algum sintoma, como a dor, como a fadiga aqui, aquilo ali já é a doença. E não é. Existem muitas pessoas que estão doentes sem sentir absolutamente nada. Isso a gente denomina, tem um nome, não foi eu que inventei, a medicina já aceita isso. A gente chama de inflamação subclínica ou inflamação silenciosa. É um conceito muito difícil de entender, por quê? Porque a gente cresceu com essa cultura de que doença dá sintoma. Então tem gente que senta no meu consultório com dificuldade, porque quase não cabe na cadeira, uma circunferência abdominal absurda, respirando com dificuldade, aquela respiração forçada. E aí eu pergunto assim, você tem alguma doença? E o cara fala, não. Por que ele fala não? Porque ele não toma remédio, porque ele não está sentindo nada.
e ele vai vivendo com a ideia de que ele está bem, que ele tem saúde. Estou entendendo? Olhando para ele, eu já sei que ele não é saudável. Por quê? Porque a minha maneira de enxergar hoje o que é saúde mudou. Quando eu me formei, quando eu acabei o curso de medicina, era mais ou menos assim: o paciente chegava no meu consultório, eu já ia perguntando: o que tu tem? Daí ele me dizia: eu tenho dor no estômago. Então tá, toma um omeprazol. Ah, eu não durmo de noite, toma um Rivotril. Ah, eu ando meio triste. Ah, toma um venlafaxina. Para toda queixa, eu dava um remédio. Depois, entendendo um pouquinho mais e buscando uma medicina que pudesse evitar que o paciente adoecesse, eu comecei a ver que eu não posso pegar um paciente que me traz uns exames que aparentemente estão dentro de um valor estatístico de referência, que ele fala para mim que ele não tem nada, e aí eu olho para ele e falo: então tá, cara, então você está bem, beleza, volta daqui um ano, volta daqui um ano, volta daqui um ano. Aí ele volta com câncer. Aí eu falo: olha só, o cara era tão saudável e agora teve um câncer. É óbvio que ele não era saudável, até porque, como eu disse, ninguém desenvolve um câncer tendo saúde. Mas é porque a minha interpretação do que era ter saúde é que estava errado. Então, vamos entender um pouquinho isso. E por que eu estou falando que eu não posso fazer essa associação? Quer ver? Eu vou fazer umas perguntas para que vocês mesmos encontrem a resposta. O que alguém sente quando come comida com agrotóxico? O que alguém sente? Foi lá no restaurante, comeu uma alface, um tomate, um pimentão lá com veneno. Sente o quê? Nada. Então, porque não sente nada, está saudável, né? Qual é o exame que muda? Quando faz exame de sangue, qual é o exame? Algum exame muda? O Serginho, Serginho conta, é dono do laboratório, conta para nós. Algum exame de sangue altera porque comeu veneno? Nenhum. Então o cara tem exame bom e o cara não sente nada. Então, veneno não faz mal, né? Aí, o que esse cara sente quando ele come uma comida cheia de corante? Sente alguma coisa? Quando come aquele extrato de tomate enlatado, que todas as latinhas têm a mesma cor? Não importa a safra, não importa a época, ele sente alguma coisa? Não. Qual é o exame que muda? Comendo corante, muda algum? Não vai mudar. Aí ele comeu conservante. Aquele tipo de comida para você estocar caso uma bomba atômica caia no Brasil. Hoje você tem comida que você pode guardar para, 8 anos, 9 anos, que não estraga. O que sente quando come isso? Sente alguma coisa? Algum exame muda? Aí foi lá e tomou sucralose. Ou aspartame. Alguém sente alguma coisa quando come sucralose e aspartame? Algum exame muda? Então a conclusão que a gente chega aqui é que tudo isso daí é possível de ser comido, porque não vai impactar na saúde de ninguém. É isso? Não no momento, mas depois. Tá, mas aí eu pergunto: comeu tudo isso, não sentiu nada no momento, está saudável? Alguém pode estar saudável com tudo isso daqui circulando no sangue, banhando as células? Eu digo para você: as minhas células, pergunta assim: Samuel, tuas células estão banhadas em quê? Eu digo: em sucralose, em aspartame, em veneno, em um pouquinho de conservante, corante, mas eu estou saudável, estou super bem, não sinto nada, meu exame de glicose em jejum está bom, minha creatina está boa. Eu posso fazer essa associação? Devo fazer isso? Se eu fizer isso, como médico, eu vou ficar passivamente aguardando o meu paciente chegar no meu consultório com um exame positivo de um tumor, de uma degeneração cerebral. Vai começar já a tremer a mãozinha, já vai começar a esquecer. Por quê? Porque as células do cérebro também precisam de um pH bom. As células do corpo inteiro precisam de um bom pH. Bom, aí eu estou falando de inflamação. E do jeito que eu estou falando, Deus o livre
meu corpo está inflamado. Aí eu pergunto, inflamação é uma coisa ruim? Levanta a mão quem acha que inflamação é ruim. Mais da metade. Tá, então eu vou contar um segredo para vocês. Vocês só estão aqui hoje, podendo assistir essa palestra, porque o corpo de vocês produz inflamação. Porque a gente só sobreviveu porque a gente produz, né, capacidade de produzir inflamação. Quando um antígeno ataca você, é o teu sistema de defesa que produz inflamação e expulsa isso do corpo. Alguém aqui já enfiou um espinho no dedo? Já? Tá, e depois, daí não criou uma bolsinha branquinha de pus ao redor? Ficou inchado, doído e com pus. E aquilo não começou a empurrar o espinho para fora, até que daí deu para puxar o espinho? Sim. Então, o que foi aquilo? Foi uma reação inflamatória que o teu corpo criou para expelir aquele corpo estranho, que no momento ali era o espinho. Entenderam? Tá, Samuel, então eu não entendi mais nada. Então, se o meu corpo se defende, ele inflama, a inflamação é ruim, porque daí muda o pH. Bom, é que a gente tem que entender o seguinte: a inflamação ela é boa para te ajudar em situações pontuais. Qual é o grande problema? O problema é quando essa inflamação ela vira crônica, quando ela cronifica, quando ela fica ativada de forma contínua. E trazer esse tema, abordar isso para vocês, é bem complicado. Então, assim, eu vou ter que falar um pouquinho, eu vou dar uma pinceladinha numa parte de bioquímica, vou tentar ser o mais sucinto nisso, mas é que, sem entender isso, a gente não vai entender o que é que está acontecendo com o mundo hoje, tá? Então, assim, ó, uma célula todo mundo já viu, né? Lá na biologia, a professora Matilde mostrou para vocês uma célula. E ela mostrou que dentro da célula tinha um núcleo, tinha um monte de organela, e aqui ao redor tinha uma coisa chamada membrana. Até aí tudo bem? Todo mundo lembra disso? Tá bem. Essa membrana, aí agora provavelmente a professora Matilde não aprofundou tanto, mas eu vou mostrar o desenho dessa membrana. Essa membrana ela é constituída por muito colesterol e por proteínas, tá? E aí já entra um problema, né? Contaram para vocês que o colesterol mata de infarto. Ninguém quer ter colesterol no corpo. Quer tomar remédio para ficar com o colesterol em nível 0, porque falaram que o colesterol infarta. O colesterol é muito importante aqui, tá? Em específico, isso aqui, ó, fosfolipídios, que a gente chama de fosfolipídios de membrana, tá? Ó, vamos recapitular. Eu estou aonde? Ó, aqui está uma célula que eu nem enxergo, é microscópica, tá? A gente tem 30 trilhões dessas bolinhas no corpo, 30 trilhões de células. E a membrana dela é formada por isso aqui. Então pensa quanta membrana eu tenho no meu corpo, membrana celular. E esse fosfolipídio, ele vai ser um dos principais precursores da inflamação, através de uma enzima chamada fosfolipase A2. Está aqui, ó. A fosfolipase A2, ela vai pegar aquele fosfolipídio e vai transformar numa coisinha que a gente chama de ácido araquidônico, tá? O ácido araquidônico foi o terror da minha cadeira de fisiologia. Porque a partir do ácido araquidônico começa uma cascata inflamatória que, para decorar aquilo para a prova, foram meses, porque daí tem uma via que vai para um lado, uma via que vai para o outro, cada via tem uma função. Só que o que tem que ficar aqui de recado? Que é uma via de ativação de inflamação, tá? E o ácido araquidônico, ele é um tipo de ômega 6. Vocês já ouviram falar em ômega 3, né? Muita gente já tomou ômega 3. A gente tem vários ômegas, na verdade, mas a gente vai falar hoje de 3 e 6, tá? Então, ácido araquidônico é um tipo de ômega 6 que ativa a cascata inflamatória e começa a dar origem a muitas coisas de nome muito feio, tipo
prostaciclinas, prostaglandinas, tromboxano. A gente tem as interleucinas. Isso, cada uma se divide em mais de 20 tipos e cada uma atua em alguma resposta inflamatória do corpo. É só isso que vocês têm que saber. Lembrado, o ácido araquidônico e o ômega 6. Tá? E por que o ácido araquidônico é tão importante? Porque quando eu falo em câncer, existe uma via inflamatória que é a via mais inflamatória do corpo humano, que é uma via de transcrição, que a gente chama de NF-kappa-beta. Isso é uma via de transcrição que faz com que o núcleo da tua célula seja informado que ele tem que inflamar, que ela tem que ficar doente. E qual é o maior ativador do NF-kappa-beta? O ácido araquidônico. Lembram? Vamos lá. Tenho uma célula que tem membrana, que na membrana tem fosfolipídio. Se uma enzimazinha chegar ali e converter ela, vai converter em ácido araquidônico, que vai estimular essa porcaria aqui. Eu falei que isso é ativado pela via do ômega 6. Alguns exemplos de ômega 6. Óleo de girassol, óleo de canola, óleo de soja, óleo de algodão. Porque são gorduras hidrogenadas. Gorduras vegetais hidrogenadas são os maiores exemplos de hoje que a gente tem de ômega 6. Samuel, todo ômega 6 é ruim? Não. Não. A maioria, mas não todos. A gente tem alguns ômega 6 que não ativam a via da NF-kappa-beta. E quais são os inibidores dessa via inflamatória? Ômega 3. Daí a gente tem o ácido docosahexenoico, o ácido docosapentenoico, o ácido eicosapentenoico. Tudo isso quem já tomou o potinho de ômega 3, lê lá, né? Tem DHA com EPA, e aí as pessoas ficam medindo quantos miligramas de cada um. Para gestante a gente dá mais de um, né? Bom, então olha aqui, olha o que eu estou falando. Eu tenho um ativador e eu tenho um inibidor, tá? Agora começa a ficar light. Passou a parte da bioquímica. O meu corpo, ele deveria receber uma ingesta proporcional, aonde eu tivesse uma molécula de ômega 3 para uma molécula de ômega 6. Isso seria o ideal, o perfeito, o correto. Mas a gente sabe, através de alguns estudos, que se eu recebesse uma proporção de até 1 para 3, o corpo daria conta de manter essa cascata inflamatória equilibrada. Esse é o limite, tá? Existe um exame, eu acho que no Brasil ainda não fazem, mas é um exame muito simples e barato, mas que nos Estados Unidos é feito, que você pinga teu sangue num papelzinho e manda para analisar a relação de ômega 3 para 6. Como é que eles fazem isso? Eles dosam aqui o principal componente do ômega 3, que é o ácido docosahexenoico, DHA, e embaixo ele dosa o ácido araquidônico. E ele vê a relação. Tá? Alguém aí chutaria qual é a relação encontrada em pessoas que têm uma dieta que a gente chama de dieta americana, aquela dieta do alimento pronto, da lasanha congelada, do nuggets. 1 para quanto? Quanto? Pô, tem gente aí botando terror. Eu já acho muito. Essa é a média encontrada em pacientes que têm uma alimentação que a gente chama de inconsciente, né? Que come sem pensar o que está comendo, que joga no micro-ondas algum produto congelado, que de manhã pega 2 fatias de pão, bota um peito de peru, um pouco de margarina e um queijinho. E agora é o seguinte, né? Tem uma relação que é um pouco pior que isso daqui. Um dos alimentos que a gente come, tem uma relação maior, chega a 1 para 40, é o frango. O frango de granja, aquele que é alimentado com ração energética,
ele chega numa relação de 1:40. Por quê? Porque aquela ração energética tem muito ômega 6, né? É assim que ele engorda, né? O peixe de cativeiro chega para depende do peixe, 1:26, porque também come ração, ele come uma mistura de vísceras de boi hidrolisado com um pouquinho de óleo de soja. E aí tem um problema. Quando eu pergunto para vocês assim, qual é a maior fonte de ômega 3 que vocês acham que poderia ter na dieta de vocês? O que vocês me diriam? Peixe. Muito bem. Eu também diria isso. O peixe, para produzir ômega 3, ele precisa comer o quê? A alga. E está cheio de alga no cativeiro, né? Cativeiro, aquela plantação de alga no fundo, que faz com que o peixe coma aquilo e produza ômega 3. Só que não. Além de ele não comer alga e não conseguir produzir ômega 3, ele está comendo o quê? Ômega 6. Entendeu? Então a gente já perdeu aí uma das maiores fontes de ômega 3 que tinha. A gente ficou com o quê? Qual é a segunda fonte? Oleaginosa tem, mas azeite de oliva tem muito mais, né? Um oliva bom, depende, né? No Brasil é permitido, inclusive, batizar, pode pôr um pouquinho de óleo de soja com azeite de oliva. Então é complicado hoje falar que isso é um remédio, sabendo escolher, sabendo comprar. O azeite de oliva hoje é considerado um remédio, porque é a maior fonte que você pode ter de consumo de ômega 3. A linhaça também tem, só que a linhaça é um problema, né? Porque o que senta de paciente na minha frente e acha que está fazendo certo, porque come a semente da linhaça, mas eu como muito ômega, eu prescrevo, né? Eu boto uma cápsulazinha de ômega 3 e o paciente fala, mas doutor, será que é preciso? Porque eu como linhaça toda manhã. Eu digo, como é que você come? Eu como a dourada, aquela, eu boto a sementinha. A linhaça, ela entra e sai igual, né? Aquela casquinha dela faz com que você não absorva ômega 3. E aí tem uns que falam assim, não, mas é que daí eu compro a farinha de linhaça, porque eu já sabia que não pode ser. A farinha oxida, né? Então você tem que fazer na hora, tem que triturar na hora, porque a luz, ela é fotossensível e oxida o ômega 3. Então daí já começa a ter mais trabalho, tem que acordar de manhã, preparar a linhaça todos os dias. Não dá para guardar, não dá para estocar, entenderam? Bom, então, isso aqui é extremamente importante a gente entender. Por quê? Porque fonte de ômega 6 está em todo alimento industrializado. Porque o óleo de canola, de girassol, inclusive, ele é um bom conservante para o alimento. Então, se você pegar lá o extrato de tomate, se você pegar o ketchup, se pegar a maionese Hellmann's, se pegar qualquer embalagem de coisa que seja farinácea, bolo, pão, cuca, vai ter um olhinho de canola, um olhinho de girassol. E aí você está comendo o ômega 6 em tudo que é alimento, e o teu ômega 3 quase não existe na tua fonte nutricional. O que acontece? Isso aqui. Claro que teve gente que falou 1:100, né? Quem é que falou 1:100? Quem é o terrorista aí que falou 1:100? Não errou. Não errou. Por quê? Isso daqui é uma média da população. Só que pacientes com obesidade mórbida, pacientes que comem junk food no café da manhã, chega a 1:200, essa proporção, 1:200. Então imagina, qual é a chance dessa pessoa ter uma morte saudável? Morrer com memória, com as juntas sem dor, morrer com todos os órgãos, sem ter que amputar uma vesícula, um apêndice, uma perna, alguma próstata, uma mama, né? É muito difícil, porque o meio que ela criou para viver, para suas células viverem, é um meio muito tóxico, é um meio muito inflamado. Tá? E aí, vamos lembrar, o que eu estou falando, é um meio inflamado. E qual é a principal manifestação da inflamação? Não, principal sintoma da inflamação? Nem pode ser nenhum. Na maioria das vezes, nenhum. Entendeu? Bom, então, já que eu falei de genoma, de epigenética, é importante entender o conceito de nutrigenômica. Tá? Isso aqui é um conceito não tão novo, mas infelizmente
Muita gente nunca ouviu falar disso. A nutrigenômica é o estudo do impacto do nutriente com o genoma. Por quê? Porque quando eu chego na minha casa, eu falo com o meu pai e com a minha mãe, eu abro a geladeira, digo, tá comendo isso aqui, cara? Tira isso aqui, vamos comer esse outro. Aí eles começam. Lá vem o cara aquele que sabe tudo, né? E aí o que eles usam para me desmoralizar? Porque 20 anos atrás o ovo matava, daí agora o ovo faz bem. Sempre usam um exemplo do ovo para falar, né? Então, quem garante que daqui a 20 anos o que tu está falando hoje vai ser correto? Bom, a gente tem que entender que muitas das conclusões que a gente tirou em relação à alimentação, de o que fazia bem, o que fazia mal, muitas vezes foi extraído de estudos observacionais, como eu falei. Vamos pegar uma população que vive muito e vamos ver o que esses caras comem bastante. Né? Vamos pegar uma população que tem muito câncer e vamos ver o que eles comem. Eles comem muita farinha. Bom, então talvez fosse a farinha. Mas eu pergunto, isso é uma maneira fiel de eu reproduzir uma tabela nutricional, uma pirâmide nutricional, só observando e tirando conclusões? Não. Por isso que a gente errou muito, né? Por isso que a gente falou muita besteira. A gente falou, o leite de vaca é muito importante para os ossos. Bom, nesse caso nem observação fizeram, né? Porque se observassem que os países no mundo que não tomam leite têm os ossos mais fortes, já iam ver que, né, uma grande besteira, que Vietnã, China, Japão não consomem leite. E o índice de osteoporose lá é um dos menores do mundo. Mas, enfim, a gente tirou conclusões por observar. A partir do momento que a gente começou a estudar o genoma, o impacto epigenético dos alimentos, a gente parou de falar coisas achando. Então a gente hoje estuda. Vou dar um exemplo assim, tá? Eu falei para vocês sobre inflamação e NF-kappa-beta. Nutrigenomicamente, a gente conhece uma substância que é considerada hoje a substância com maior poder inibitório do NF-kappa-beta. Eu sei que eu falei que o ômega 3 inibe e tal, mas eu estava falando de ácidos graxos. Mas existe uma substância que tem um poder absurdo de suprimir o NF-kappa-beta, encontrada no nutriente. Quem se arrisca? Quem falou? Cúrcuma. Muito bem. A cúrcuma. Por que a Índia é um país que tem muito pouco câncer? Comem cúrcuma demais. Então a cúrcuma vai acabar com o meu NF-kappa-beta? A gente, estudando nutrigenomicamente, a gente viu que olha que legal, quer ver? Quando a gente estudou a população indiana, viu que muitas doenças lá não ocorriam e tal, e pensou na cúrcuma. Aí foram fazer estudo in vitro e viram que não funcionou, que era uma besteira, que a cúrcuma não funcionava. Por quê? Porque fizeram estudos com a cúrcuma só, né? E a cúrcuma tem pouca absorção. Precisa da pimenta, do extrato da pimenta, piperina, pipernigra, para poder fazer a cúrcuma absorver. O que os indianos comem? Cúrcuma e pimenta. Então estava lá a explicação. In vitro a gente não provou só a cúrcuma, né? Então, quando você usa cúrcuma com pimenta, você está atuando nutrigenomicamente no DNA do teu paciente, né? Aí eu falei sobre câncer de mama, sobre BRCA1 e BRCA2. Eu falei sobre polimorfismo, predisposição. Ontem eu fiz um post no meu Instagram falando sobre uma substância natural encontrada em alimentos que tem o poder de modular uma enzima hepática chamada CYP1A1, a enzima do fígado CYP1A1, que é a enzima moduladora de alguns hidroxiestronas, que são alimentos ou proteção para câncer de mama. Você produz 2-hidroxiestrona, 4-hidroxiestrona e 16-alfa-hidroxiestrona. O primeiro que eu citei, o 2-hidroxiestrona, é altamente protetivo contra o câncer de mama. Os outros dois, eles são indutores do câncer de mama.
E tem uma substânciazinha que você pode ingerir, que vai naquela enzima hepática modular a proporção, favorecendo que você tenha mais estrona protetora do que cancerígena. Qual é? Ah, eu postei, né? Alguém vai acertar. Qual é que é? Olha aí, ó. Leu no meu Instagram? Vários. Ah, tá bom. O indol 3-carbinol, que você encontra em crucíferas. Por que falam que o brócolis é amigo da mama? Porque o brócolis é o que mais tem indol 3-carbinol, né? Isso é estudo nutrigenômico, é estudar como usar o alimento a teu favor, né? E tirar os alimentos que poderiam estar causando danos para a tua célula. Bonito isso, né? A gente sabe que num futuro não tão distante, inclusive já agora, nutricionista que não trabalhar aplicando nutrigenômica na sua dieta vai ser tão útil para o paciente quanto um videocassete, um orelhão. Tipo assim, por que você vai no nutricionista para receber um plano alimentar baseado em emagrecimento? Daí você sai de lá, você recebe um biscoito Clube Social integral de lanche, um Belvita no lanche da manhã, uma água de coco dentro de uma caixinha com validade de 6 meses, um pãozinho com sanduíche integral, peito de peru, queijo ricota sem lactose. Emagrece? Claro, você está comendo um monte de porcaria sem caloria, óbvio que vai emagrecer. E nutrigenomicamente, você vai morrer, né? Não tem como você ofertar isso para o teu corpo e querer ter saúde. Então a gente tem que também parar de ter essa relação de que alimento saudável é alimento leve. Isso é passado, isso é feio. Trabalhar com esse conceito num consultório de nutrição é feio. A gente tem que aplicar nutrigenômica nos nossos pacientes. Por quê? Por uma razão muito óbvia. Olha só, tudo que você colocar na tua boca vai chegar no teu estômago, correto? Concordam? A não ser que tenha um buraco aqui, mas, né? Vai chegar no estômago. E o estômago vai preparar isso fazendo um processo de hidrólise. Hidrólise é um nome bonitinho que a gente aprendeu com a professora Matilde lá na biologia, que era digestão, né? O estômago faz digestão. É hidrólise, né? Ele vai pegar o macronutriente e vai transformar em micronutriente para possibilitar que o intestino absorva este micronutriente, ok? Então, eu engoli, eu hidrolisei e joguei para o intestino. O que o intestino faz? Absorve. E depois que ele absorve, o que ele faz? Ele bota onde o que absorveu? No sangue. E o sangue o que é? Um meio de transporte celular. Olha o que eu acabei de dizer. Tudo que você come vai chegar até as tuas células. Concordam comigo? E aí, eu pergunto, sabendo disso, vocês se assustam? Ou vocês estão confortáveis com o tipo de escolha alimentar que vocês têm feito? Tem gente com cara terrorizado aqui. Então é o seguinte, todo alimento que você consome, ele vai interagir de forma positiva ou negativa. A gente caracteriza o alimento como um alimento com caráter pró-inflamatório ou com caráter anti-inflamatório. Tá? Por quê? Porque não existe alimento que não vai interagir com a tua célula. E ao interagir, ou ele vai promover um envelhecimento daquela célula, uma degeneração daquela membrana bonita que eu botei ali lipídica. O alimento pode danificar os receptores hormonais da membrana celular, fazendo com que a tua célula vá ficando cada vez mais velha, doente e, por consequência disso, ela pode sofrer um processo de meiose ou mitose, dando origem às células doentes, né? Como é que você quer ter uma célula saudável vindo de uma célula doente? É muito mais difícil. Ou o alimento vai fazer o contrário. O alimento vai entrar no teu corpo, vai chegar até a corrente sanguínea, vai interagir com a tua célula de forma a melhorar a função da célula. Por isso que a gente chama de alimentos funcionais. Esse aqui que fala de anti-inflamatório
Você pode trocar também por alimentos funcionais, que são alimentos que vão agregar nutrição para aquela célula, que vão melhorar a função da membrana, ativar a capacidade daquele receptor de membrana de ler melhor os hormônios, melhorando todo o teu sistema hormonal, bioquímico, metabólico. Entenderam? Não existe um alimento que não interage com a célula. Ah, mas e se eu comer isopor? Vai interagir também, é um troço químico. Tudo que você comer vai interagir com a tua célula. E o que está acontecendo hoje é que as pessoas elas não estão escolhendo o alimento para se nutrir. Elas estão escolhendo o alimento para ter uma anestesia cerebral momentânea, que é basicamente isso. Nossa, eu estou estressado, eu preciso acalmar o meu cérebro. Um pedaço de pudim de leite condensado. Ai, estou calminha. 20 minutos depois, você volta a ficar estressado, mas agora mais gordo. E aí não adiantou nada aquele momento de prazer, né? A gente tem que começar a entender o porquê precisamos comer. E o ato de comer é um ato de nutrição. Bom, aí o que eu pensei? Eu pensei, depois de deixar vocês preocupados e aterrorizados, eu pensei em falar o que a gente pode fazer para isso. E eu tive um insight. Tudo bem, querido? Assim, ó, quem me segue, quem vê meu Instagram, canal do YouTube, sabe que eu pratico uma medicina que ela vai por um outro caminho do que a medicina tradicional, né? E aí sempre fica aquela coisa assim, e aí, qual é a medicina que está certa, né? Será que é essa medicina alternativa, que gostam de chamar o que eu faço de medicina alternativa, ou será que é a outra medicina? Então o que eu fiz? Eu peguei e eu entrei no site do INCA, que é um site onde tem o maior número de informações no Brasil em relação ao câncer. E que é um site, digamos assim, que segue a linha da medicina alopática, né? E eu peguei as informações de lá, porque eu confesso que eu fazia tempo que eu não entrava, não acessava o INCA. E para montar essa palestra, eu entrei lá. E eu fiquei impressionado e fiquei muito confortante em ver que o INCA fala as mesmas coisas que eu. Então, acabou, não é uma medicina ou outra. A gente vai falar agora coisas que estão no INCA. Inclusive isso aqui, ó. Isso daqui é uma foto tirada do site do INCA. No site do INCA tem essa foto falando, olha ali, genética, muito menos do que fatores ambientais. Isso aqui eu tirei de propósito do site, não fui eu que criei. O INCA está dizendo isso para vocês, tá? Então, assim, ó, eu dei uma resumidinha, porque os tópicos deles eram um pouquinho grandes, mas tudo que eu botei aqui está lá. E eu convido vocês para acessarem depois, tá? Então, o que o INCA fala? Não fume. É óbvio. Quando você está fumando, você está ingerindo uma quantidade absurda de toxinas que, embora não entraram, quando a gente fez aqui ludicamente a entrada da comida descendo pelo esôfago, indo para o estômago, obviamente o cigarro não, né? Vai para o pulmão. Mas aí eu pergunto, e o pulmão? Qual é a função do pulmão? O pulmão recebe o sangue desoxigenado do coração, ele põe oxigênio nesse sangue e devolve para o coração distribuir pela aorta e pelo corpo. Ou seja, o que está no pulmão vai para o sangue. Então segue a mesma lógica do que a gente estava falando do alimento. E então, você quer colocar tanta substância tóxica no teu sangue? Eu não. Alimentação saudável. Olha o que está escrito lá, tá? Isso está escrito lá. Uma ingestão rica em alimentos de origem vegetal, como frutas, legumes, verduras, cereais integrais, feijões e outras leguminosas, e pobre em alimentos ultraprocessados. Ultraprocessados. Pode prevenir o câncer. Tá aí, site do INCA. Mantenha o peso adequado. Boa. Deixa eu falar aqui que eu até pulei uma parte.
Por que manter o peso adequado é importante para evitar o câncer? Porque quando eu falei para vocês em relação à inflamação, NF-kappa-beta, ácido araquidônico, eu pulei uma partezinha. Muito importante, talvez a mais importante. Vocês sabem qual é a diferença de gordura visceral e gordura subcutânea? Alguém sabe o que é gordura visceral? Vocês entendem isso? Aquela gordura que a gente tem dentro da barriga, que o cirurgião plástico não consegue limpar, porque ela cresceu ao redor dos órgãos, das vísceras. Uma gordura amarela, a gente chama isso de gordura visceral. Essa gordura que eu estou pegando em mim aqui, que eu estou pinçando, que eu consigo pegar, a gente chama de gordura subcutânea. Isso aqui um cirurgião conseguiria tirar, mas eu não vou fazer isso por quê? Porque essa gordura, ela não é boa para o corpo. Aliás, existe uma quantidade necessária, mas se tiver um pouquinho a mais, eu não me preocupo tanto quanto eu me preocupo com a gordura visceral, a gordura interna, aquela gordura que está lá dentro. E se algum dia algum cirurgião plástico falar assim para você: ô Joana, vamos marcar a cirurgia que eu consigo tirar a tua gordura visceral. Foge, porque ele vai furar todo o teu intestino. É impossível tirar a gordura visceral com cirurgia, tá? Qual o problema dela? A gordura visceral, ela já vem sendo considerada há mais de 8 anos um órgão. A endocrinologia mundial já considera aquele monte de gordura dentro da barriga como um órgão endocrinológico, porque já existem catalogados mais de 35 hormônios produzidos pela gordura visceral. E esses hormônios recebem um nome, chamados de adipocitocinas, que são citocinas do adipócito. Adipocitocinas. São 35 tipos diferentes de hormônios que são produzidos pela gordura que está dentro do abdômen. Todas essas 35 de caráter pró-inflamatório, ou seja, aumentando o risco de você desenvolver doenças como câncer, como esclerose, como Parkinson, ou todas as outras que a gente chama de doenças degenerativas. Tá? Então é importantíssimo isso. Hoje existem aparelhos de bioimpedância capazes de mensurar o quanto de gordura visceral o paciente tem. Tá? Então aqui, eu não aceito aquela paciente que senta na minha frente e fala assim: ai doutor, mas assim, tudo bem, eu faço tudo que você mandar, mas eu não posso emagrecer muito, porque todo mundo fala que eu fico velha, eu fico com a perna fina, minhas calças já começam a não preencher. Aqui não é estética. Eu não trabalho com peso ideal e muito menos com aparência. Eu trabalho com composição corporal saudável. Existe uma composição corporal que o paciente precisa ter. Ele tem que ter tantos % de gordura, menos do que isso é ruim, né? Porque a gordura produz hormônios necessários para o corpo, né? A progesterona, a testosterona, os estrogênios são produzidos por gordura. Agora, a partir de um excesso dessa gordura, você começa a produzir hormônio ruim. Tá? Então, importantíssimo ter uma avaliação para saber qual é o teu tipo de composição corporal ideal, e não aquela que você olha no espelho e acha que está boa. Tá? Pratique atividade física. Você pode trocar o elevador pelas escadas, levar o cachorro para passear e cuidar da casa ou do jardim. Experimente uma modalidade que se encaixe à sua rotina. Por que praticar atividade física? Primeiro, para manter o corpo com peso adequado. Segundo, porque outra coisa que câncer gosta, além de açúcar, câncer gosta muito de hipóxia, né? Um nome bonitinho que a gente usa para falar assim, um ambiente sem oxigênio. É um ambiente em hipóxia. E um ambiente sem oxigênio é muito comum em pessoas sedentárias, principalmente no sedentário obeso que fica sentado, né? Porque olha aqui, agora aqui a gente tem umas 180 pessoas e a gente tem 5 respirando bem, só 5. 3 lá atrás, eu e o nosso fotógrafo. Por quê?
Olha aqui como é que eu estou respirando. Ó. Olha o meu diafragma. Ó. Está expandindo, estou expandindo minha capacidade torácica, estou respirando bem. E a galera sentada? Tá, não levantem, tá? Já vai acabar a palestra. Mas quem está sentado? Olha aqui, ó. Quando eu sentei, olha o que acontece aqui, ó. Amontoa todas as minhas vísceras abdominais, o meu diafragma ali quer expandir, não consegue expandir todo. Então eu encurto um pouco da minha capacidade ventilatória. Né, Meirelles? Pneumologista, concorda comigo? A gente respira melhor em pé. Tem até... aí é aqueles estudos que não tem ciência assim, mas tem até alguns estudos observacionais mostrando o tipo de profissão e a expectativa de vida, né? Pessoas que ficam mais tempo sentadas, elas tendem a viver menos do que pessoas que passam mais tempo em pé, caminhando. Então, importantíssimo aumentar o aporte de oxigênio para a tua célula fazendo uma atividade física. Pá, qual é a melhor para mim? A melhor é aquela que você se sente bem, né? Porque também não adianta ir para uma academia fazer alguma coisa que te cause tédio, porque eu falei antes que sentimentos também causam câncer, né? Então imagina se você vai para uma academia fazer uma esteira, porque você quer melhorar a tua oxigenação, e aqueles 30 minutos na esteira, para você é o pior momento do teu dia. Pô, daí não adianta. Talvez o benefício da esteira não seja tanto, né, quanto o malefício, pelo sentimento de agonia que você tem ali. Bom, em relação ao câncer de mama, né, fica a dica, mamães, quando tiverem seus bebês, saibam que amamentar é um fator protetivo contra o câncer de mama. Isso é muito importante, tá? Álcool. Inclusive aqui tá só uma frasezinha. Se você acessar o site do INCA, você vai ver que está escrito lá assim, ó, que não importa a quantidade, o álcool ele sempre vai ser maléfico em relação a essa doença aqui. Esse tipo de alimento embutido ocupa o mesmo grupo do cigarro na tabela, o grupo 1 na tabela de risco de câncer, tá? Então saiba você que quando você está dando um totozinho para o teu filho, lá o cachorrinho quente, você está aumentando muito o risco de linfoma, tá? Salsicha tem um risco associado com linfoma. Tudo isso aqui, ó, que está na mesa, está no café da manhã de muitas pessoas, inclusive está na dieta de muita gente que fala, eu como um blanket, né? Porque o nome chique, né? Como blanket. Está no mesmo grupo. Embutidos contêm muito glutamato, e esse é um perigo. Bom, isso é o que está no site do INCA, resumidamente para vocês. A gente já falou de incidência, estatísticas, algumas das principais causas dessa doença. Citei aqui alguns cuidados, falei do básico, só o básico. Obviamente, eu não falei da qualidade do sono, eu não falei de técnicas de gerenciar o estresse, importante, não falei da exposição ao sol, porque isso é muito individual para cada tipo de pele, né? Então, se você aplicar isso daqui que eu acabei de botar a partir de amanhã, você já pode ter certeza que você já está trabalhando na diminuição do risco da chance de um dia sentar na frente de um médico e ele olhar para você, olhar para o exame, olhar para você com aquela cara de quem não tem boas notícias e falar, eu não tenho algo bom para te contar. Você tem dentro do teu corpo uma célula crescendo, que é uma célula tumoral e neoplásica, ou seja, a gente tem que tirar. E será que dá para tirar? Às vezes não dá, né? Às vezes a notícia pode piorar, pode ser seguida de algo assim. E essa célula é inoperável. O que a gente pode fazer por você
é trabalhar de modo a melhorar os teus últimos dias de vida para você não sofrer. Ir para casa, aproveitar com a tua família, porque o câncer é de pâncreas. E é um câncer que tende a crescer rápido, já invadiu outros tecidos, e você tem mais ou menos 6 meses de vida. Será que isso é impossível? Essas notícias não acontecem todos os dias, tá? E como eu acabei de dizer, depende muito mais de vocês do que da genética que os pais deixaram no DNA. Então, o bom da vida é que mesmo que não possamos mudar o que ficou para trás, ela nos dá a oportunidade de escrever uma nova história. Ó, que bonito! Quem ficou com vontade de sair daqui hoje e mudar tudo a partir de amanhã? Só? Ufa! Eu espero que quem não levantou a mão é porque pensou assim, nossa, eu já estou fazendo tudo isso, não tem como fazer melhor. E eu espero, né? Porque tem muito paciente meu aqui. Gente, eu queria agradecer de coração, porque quarta-feira à noite, como a Dani mesmo disse, vários eventos acontecendo, e vocês vieram aqui praticar o bem para vocês, aprendendo um pouco mais sobre saúde, e praticar o bem ajudando a arrecadar aquele carrinho cheio de alimentos que com certeza vão chegar na boca de pessoas que estavam passando por dificuldades, que tinham que racionar um pouquinho a comida, e a partir de amanhã vão receber aí mais de 1 tonelada de alimentos. Então, assim, fica o meu muito obrigado, a minha gratidão, e como vocês participaram da palestra, eu prometi que eu iria abrir para algumas perguntas.